Essa vida tem um propósito. A Bíblia diz: existe um propósito para tudo. Repete: tudo. Mais alto: tudo. Existe um propósito para tudo debaixo do sol, até para a inveja. Até a inveja tem um propósito. E se você não passou, se você nunca conviveu com invejoso, nunca foi alvo de inveja ou nunca invejou, um dia isso vai acontecer de alguma forma ou de outra, porque é impossível, e eu vou mostrar biblicamente para você, você crescer na vida, ser usado por Deus, descobrir e viver o seu destino, cumprir o seu propósito na terra e não ser bombardeado pelos invejosos. A lição é: você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis, sejam odiosos, haters, invejosos, caluniadores, mentirosos, perseguidores. Não importa que tipo de inimigo se levante, você vai ter que aprender a lidar com todo esse tipo de pessoa, porque existe um propósito até nas pessoas mais difíceis que vêm pelo seu caminho. Imagine que aqueles homens estavam torcendo para tudo dar errado, ainda que eles seriam beneficiados também, só porque eles não seriam os principais, só porque eles queriam que eles estivessem na história. Mas Deus sabe quem vai liderar a história. Deus sabe quem vai liderar um projeto. Deus sabe em quem confiar um caminho. E se Ele confiou em você, não tem inveja, não tem trabalho contrário, não tem palavra maldita, não tem nada que quebra o que Deus entrega na tua mão. Não existe nada que possa impedir. Não tem nada externo que possa roubar o que está dentro. Se está dentro, já é teu. O propósito divino está dentro. Nada que é externo. Podem falar mal de você, pode falar que você não presta, pode falar que você não tem unção. Nada que é externo rouba o que já está dentro. Se Deus já colocou dentro, Deus colocou um sonho aí dentro, Deus colocou um projeto aí dentro, Deus colocou um desejo de fazer a obra aí dentro, Deus colocou a ideia de uma empresa aí dentro. Não tem nada externo que pode roubar o que está dentro. Só que a gente demora muito a amadurecer e entender isso. Até a gente entender isso, a gente sofre muito. Até a gente chegar à consciência que não existe nada lá fora que pode roubar o que Deus colocou dentro. A gente fica a noite sem dormir, a gente fica com raiva de pessoas, a gente reclama com todo mundo, a gente marca gabinete com o pastor, a gente manda indireta na internet, a gente se descontrola emocionalmente sem saber que não vão roubar o que já está dentro. Eu vim aqui te dizer que existe um propósito para tudo debaixo do sol, até na inveja. Se você nunca foi invejado, experimenta trocar de carro. A pessoa não sabe nem se você está pagando em 80 prestações ou pagou à vista. Se você nunca foi criticado, experimenta postar foto das suas próximas férias em Paris ou na Disney, onde for. Se você nunca criou um inimigo, experimenta postar foto com a tua família feliz, rindo. Não precisa de muita coisa não, é só a família unida. Esses dias eu postei uma foto da minha esposa esperando nosso quarto filho. E enquanto tem gente só orando, tem gente trabalhando. Eu postei. E hoje eu vou largar a unção, hein? É 6 filhos, 7 filhos, vai preparando. Vamos encher essa igreja, vai ser de filho. Não precisa nem converter mais ninguém, a gente vai multiplicando. Tô brincando. Escute, eu postei uma foto da minha esposa grávida. Falei: que bênção, estamos esperando nosso quarto filho. Qual o problema disso? De repente, chega algumas mensagens, mas eu quero citar uma. Chegou falando assim: que pena você vomitando as suas bênçãos enquanto tem pessoas que não podem ter filhos. Eu escrevi para ela: querida, paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso Instagram. Você tem filhos? Não. Você pode ter filhos? Não posso. Então entenda o seguinte: quando você tem a oportunidade de falar com um pastor, peça para ele liberar uma palavra para abrir seu ventre, não criticar a bênção que ele está postando. Porque tem pessoas que estão te invejando só porque nunca foram ensinadas
a transformar aquele sentimento de ódio, de comparação, de inveja, de ciúme, de qualquer coisa, em força para pedir ajuda para sair dali. Tem gente que vai ver você com um carro novo ou com a casa nova e não vai ter força para ir lá e falar: como se faz? Como se prospera? Como se trabalha melhor? Como se monta uma empresa? Ela vai preferir falar: deve estar roubando. Isso aí é coisa do capiroto. Quem faz aliança com o diabo, olha o que acontece. Quando uma igreja prospera e as outras da cidade não, elas falam: também a porta lá é larga, também lá pode tudo. As pessoas ficam muito afetadas com o crescimento que elas gostariam de ter, mas não tem e você tem. Nós podemos citar muitos exemplos bíblicos, mas primeiro eu quero que você pense nos teus, e eu vou citar daqui a pouco os bíblicos. Quantas vezes você perdeu coisas porque imaturamente ninguém te avisou que quando você conta um projeto antes do tempo, os invejosos se levantam antes do tempo. Você tem uma ideia, a empresa está para sair, o negócio está para ser fechado, a comissão vai ser depositada, você começa a conversar com todo mundo, de repente o negócio desanda, a comissão nunca cai, o dinheiro nunca sai, a empresa não acontece, porque quando você começou a contar achando que todo mundo ia vibrar contigo, as pessoas na verdade estavam assim: tomara que dê errado. Tem um ditado popular, nossa avó falava isso antigamente, você ia contar um problema, a avó falava: ih, isso aí deve ser olho gordo. Lembra disso? Alguém já escutou essa frase? O que é o olho gordo? A inveja. Por que ele tem e eu não tenho? O que fez dois negros que seriam beneficiados com aquela lei dizer: tomara que dê errado essa marcha de Martin Luther King? O invejoso, ele não quer ter um lugar como o seu, ele quer o teu lugar. Ele se alegra mais quando você cai do que quando ele levanta. Ele prefere que você seja derrotado do que ele seja vitorioso. Ele abre mão da vitória dele, portanto que você fique derrotado. Ainda assim, há um propósito na inveja, porque todas as coisas debaixo do sol têm um propósito. Abre sua Bíblia comigo. Deus está aqui, está muito forte. Mateus capítulo 27, versículo 17. 27, 17 de Mateus. Portanto, estando todos eles reunidos, disse-lhes Pilatos: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, que é chamado de Messias? 18. Porque bem sabia Pilatos que por inveja o haviam entregado. Na versão de vocês aí na tela está: Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham. Existem pessoas que foram possuídas tão forte pelo espírito da inveja, que são capazes de entregar um Messias para morrer. Existem pessoas que ficam tão cegas por causa do desejo de ter o que você tem, de ser o que você é, de partilhar do que você participa, que ela perde a noção das coisas. E ainda que você seja perfeito ou perfeita como Jesus era perfeito, Ele vai te entregar para ser julgado. Só que aqui a gente tem um exemplo perfeito de como agir com os invejosos. A Bíblia diz, a Bíblia que você lê, a Bíblia que nós acreditamos ser a verdade, diz que todo mundo, os judeus, os líderes judeus entregaram Jesus por? E o que é inveja? É querer não só ter o que você tem, ser o que você é, mas que você perca o que tem. Eles não admitiam que um homem que vinha da Galileia, um homem que sua procedência era mal explicada, porque sua mãe espalhou para todo mundo que ficou grávida do Espírito Santo. Eles não conseguiam admitir isso, que um homem daquele poderia levar a salvação, que um homem simples e humilde como Jesus
pudesse libertar o povo, estava curando enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Eles não conseguiram lidar com a comparação. E lembre-se, nessa época não tinha redes sociais. Se fosse no dia de hoje, seria muito mais rápido a perseguição. Porque as redes sociais, elas aceleraram o processo de comparação, que é o primeiro passo para você virar um invejoso. As redes sociais mentem. Você sabe quantos problemas eu tenho numa semana? Mais de 40 problemas sérios para resolver. Sabe quanto você vai ver na minha rede social? Nenhum. Agora, quando eu estou embarcando para Paris, eu boto: partiu Paris. Porque ninguém posta desgraça, ninguém posta tragédia. Não dá audiência. A gente posta as coisas boas que está vivendo. Aí você vê o Instagram dos outros e fala: ah lá, é tão feliz, ah lá, está com dinheiro, nossa, ela está tão magra, esqueceu que tem um FaceTune que dá aquela emagrecida. E você começa a se comparar com pessoas que estão postando parte da sua vida ou coisas que nem são verdadeiras, e começa a se sentir tão mal que o espírito da inveja te pega, e quando você menos espera, sendo um homem, sendo uma mulher de Deus, está desejando que o outro caia, está desejando que o outro fique pobre. Tomara que essa empresa quebre para ele aprender a não postar mais esse carro. As redes sociais, o mundo de hoje, aceleraram esse processo de inveja, de querer que o outro se dê mal. Está tão forte isso que a gente tem coragem, movidos por inveja, de virarmos haters. São os odiadores, pessoas que entram na internet para falar mal de você, para falar mal do que você está fazendo. Não está fazendo nada, está no sofá parado, mas entra no Instagram do pastor Mico e fala: ah, também assim, usando camisa colorida é fácil, quero ver eu louvar a Deus. Mas vê se ele está em outra igreja trabalhando. Não, ele está no sofá, olhando o Instagram dos outros, o Facebook dos outros, falando: olha lá, sem graça, tomara que perca o que tem. E foram esse tipo de pessoas, homens de Deus, eram líderes religiosos, sacerdotes, escribas, homens que trabalhavam para Deus. Foram eles que invejaram Jesus a ponto de entregá-lo a Pilatos, um governador romano. Eles tiraram da esfera do vamos tratar entre irmãos, filhos de Deus, e vamos botar na mão da justiça do homem. Vamos tirar aqui da esfera espiritual e vamos deixar o natural julgar nós que somos espirituais. A inveja te enlouquece tanto que você bota na mão de homem o que só Deus poderia resolver. Quando Jesus está na cruz sendo crucificado, ele olha para esses invejosos e nos ensina como lidar com eles. Ele olha para cada um nos olhos e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eram os últimos momentos de Jesus. Ele não ia jogar conversinha fora. Se ele falou isso nos últimos momentos, as últimas palavras de um ser humano são as que são mais levadas em consideração. Todo mundo quer saber o que Steve Jobs falou antes de morrer. O que o fulano falou, quais foram as últimas palavras do fulano. Porque as últimas palavras de um homem contam muito. E as últimas palavras, uma das últimas palavras de Jesus foi: perdoa essas pessoas que me colocaram aqui por inveja, porque eles não têm ideia do que estão fazendo. A pergunta é: Jesus tinha qual propósito na terra? Já que você não sabe, eu te ajudo. Morrer na cruz, ressuscitar no terceiro dia, para que a graça dele invadisse tua vida, tua casa, tua família, teu casamento, teus filhos, e resgatasse a tua alma do inferno. Ou seja, a inveja não foi uma inimiga, foi um agente de cumprimento de propósito. Às vezes você está achando que o invejoso está te atrapalhando. Na verdade, ele está te tirando da zona de conforto, fazendo você trabalhar, está acelerando o teu projeto, está acelerando o processo de Deus na tua vida e te colocando no lugar certo, na hora certa. Porque como você não consegue lidar com invejosos, Deus coloca invejosos no lugar que você não pode ficar, para você sair para outro. Entendeu? Não é para você ficar em tal lugar, ele já te enche de pessoas ali que estão te perturbando para você não conseguir ficar, e ele te expulsa para o lugar que você tem que estar. A história de José é bem conhecida. E se você digitar na Bíblia online a palavra inveja, ela vai aparecer algumas vezes na Bíblia. E uma delas vai ser na história de José. José vivia bem com seu pai. José servia a sua casa, apacentava, ajudava,
era um filho muito querido, era o mais amado, diz a Bíblia. Gênesis 37, a partir do versículo 8, vai contando essa história. E a Bíblia diz que seus irmãos o invejaram a ponto de quererem matá-lo. Se você parar para pensar, quem invejou José? Quem foi que invejou José? Fala aí. Quem? Foram quem? Sabe quem eram os irmãos de José? Judá. Esse mesmo, que começou a tribo de Judá, de onde saiu o leão da tribo de Judá, de onde vem Jesus da linhagem de Judá, de onde vem Davi de Judá. Ou seja, não era qualquer um não, um grande homem de Deus, cabeça de tribo. Ele foi um dos que perseguiu para matar José. Suas maiores lutas não vão vir de pessoas que estão lá fora. São de pessoas que às vezes professam a mesma fé, mas não querem ver, não querem assistir o que Deus está fazendo na tua vida. Jesus nos ensinou como tratar com eles. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas assim você fala, mas isso só Jesus pode fazer, é tão difícil. A pessoa me fez mal, falou mal de mim, inventou história, mandou indireta. José vai dar aqui um complemento de como você curar essa dor. Porque por inveja seus irmãos o entregaram aos ismaelitas, para que eles os vendessem no Egito. Comia filé mignon, morava na casa do pai, era bem cuidado, e agora virou escravo por causa da inveja dos outros. Nem errou. Senhor, nem errei. Olha a força da inveja. Nem errei, mas estou pagando o preço. Só que foi a inveja dos irmãos que colocou ele no Egito, onde o propósito dele estava. Ele foi para o lugar de propósito, porque foi expulso pela inveja de quem não conseguia ver o que Deus estava fazendo com ele. O que Deus estava fazendo com ele? 3 coisas, está lá em Gênesis 37. José era muito amado pelo seu pai. Ponto número 1. Quem é muito amado vai ser muito invejado. Você nunca vai ver, ninguém está invejando um mendigo. Não é porque ele não tem casa, é porque ninguém está amando naquele momento. O amor provoca inveja. Imagina quantas pessoas têm inveja só porque você é amado do Pai, só porque Jesus morreu na cruz por você, só porque você carrega o maior amor que um ser humano pode sentir. Você acha que é fácil das pessoas que não têm isso lidar com você? Segunda coisa, fez Jacó uma túnica colorida para José, e seus irmãos já não podiam falar-lhe pacificamente. Então primeiro eles começaram a invejar porque ele era muito amado. Segundo, começaram a invejar porque ele tinha um manto diferente. O homem é muito amado e tem um manto que eu não tenho? Ah não, aí não dá. Mas para fechar a história, o versículo ainda diz: e teve José um sonho. E os seus irmãos decidiram então dar cabo da vida dele, porque eles já não suportaram uma pessoa que era muito amada, tinha um manto diferente e ainda carregava um sonho dentro de si. Como eu falei, hoje comemora o assassinato, né? O aniversário do dia que morreu Martin Luther King. Anos antes dele ser assassinado, ele falou publicamente um famoso discurso em Washington DC, intitulado I Have a Dream, eu tenho um sonho. E quando ele falou que tinha um sonho, deram um tiro nele tempos depois, porque as pessoas não sabem lidar com os teus sonhos. Muitos já tiveram seus sonhos esmigalhados pelas dores da vida. Muitos tiveram seus sonhos esmigalhados por um casamento mal sucedido. Muitos tiveram seus sonhos esmigalhados por uma frustração no emprego, no trabalho, uma empresa que quebrou. E quando eles veem alguém sonhando, eles não conseguem suportar isso e começam a planejar o mal contra você. E José, só porque era muito amado, porque tinha um manto colorido, um manto diferente, e tinha um sonho, foi invejado pelos seus irmãos. Seus irmãos o venderam para o Egito. E aí foram mais de uma década de humilhação, escravidão, servidão forçada. Veio uma grande fome sobre a terra, você conhece a história. E José agora está numa posição diferente. Deus exalta José, você conhece.
é colocado como segundo do Egito. Depois de Faraó, ele mandava em tudo. Ele era o administrador da comida em tempo de fome, das riquezas em época de pobreza. Um grupo de hebreus vem pedir comida e ele reconhece: são meus irmãos, são aqueles que invejaram, são aqueles que me colocaram na escravidão. Mas José também entende que por causa da escravidão, hoje ele está alimentando a terra inteira. Então ele ensina agora, ele dá um remédio para você curar a inveja. Ele manda chamar aqueles homens para dentro de uma sala, tira aquela túnica faraônica e fala: eu sou José. E eles começam a ficar atônitos, assustados. Agora a gente vai morrer. E José fala: não fiquem assustados. Não foram vocês que me venderam para o Egito. Deus me enviou adiante de vós para que hoje eu fosse o sustento dessa terra. A inveja de vocês me colocou no lugar de propósito. Agora eu vou alimentar vocês. Agora eu vou colocar vocês na terra de Gósen, que é a melhor terra do Egito. Agora vocês vão voltar a serem meus irmãos, porque o remédio contra a inveja é alimentar quem te invejou. Jesus fala: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você não deixa de alimentar um filho porque ele te deu um tapa, com 2 aninhos te deu um tapa. Fala: você vai aprender, vai ficar 3 dias sem comer. Você não deixa de alimentar quem não tinha ideia do que estava fazendo. Se o invejoso tivesse ideia do que estava fazendo, ele não faria, porque é um mal muito maior para quem está invejando do que para quem é invejado. Deus te trouxe até aqui nessa noite para dizer que existe um propósito para tudo, inclusive para essas lutas que você passa, inclusive para as situações difíceis, para as pessoas que de alguma forma te perseguem. Às vezes você está com um sentimento de comparação dentro de você, se achando menor, porque o fulano posta isso, porque o cicrano que você cresceu agora está naquela posição e você ainda não tem. Não permita que a comparação vire uma inveja, senão você vai acelerar o propósito da vida dos outros, mas o teu não vai ser cumprido. Esses dias um grupo de pessoas entrou nas minhas redes sociais e começaram a criticar, falar um monte de besteira. A minha equipe me ligou e falou: Thiago, entrou um grupo de pessoas, é um ataque organizado, e estão fazendo, o que a gente faz? Eu falei: olha, se for algum xingamento, alguma coisa, bloqueia, mas salva pelo menos um que eu quero chamar na mensagem para conversar. Então eles me mandaram o nome de um, eu peguei e chamei na mensagem: paz querido, como tá? E ele mandou para mim: fala, Satanás. Eu falei assim: qual é o problema? O que está acontecendo? E ele não sabia explicar o que estava acontecendo. Ele não falava nada com nada, só xingava. O que eu percebi? Em público ele estava querendo me repreender. Você não sabe o que está falando. Você está falando aí heresia, é de Satanás, é de não sei o quê. E eu falei para ele no privado: por que você não me repreendeu aqui se você sabe tanto? Ah, já entendi. Porque você queria audiência para o teu vômito emocional. Você reconhece o invejoso, às vezes a pessoa vai te corrigir e ela pode ter até razão. Como você diferencia se é inveja ou é uma pessoa que pode realmente te corrigir? Se ela decide fazer isso no privado ou em público. Porque se eu quero realmente chamar a atenção de alguém, o pastor Mico está fazendo algo que me desagrada, se eu faço aqui de cima, acabou todas as chances dele me escutar. Ele vai falar: para que o Thiago fez isso na frente dos outros? Se eu faço no privado, tem uma chance dele me escutar. Mas por que eu faço aqui em cima? Porque mais importante do que ele melhorar ou aprender o que eu quero falar é humilhá-lo publicamente. Aí você reconhece o invejoso. Quando a crítica é pública, quando faz para os outros ficar sabendo, quando espalha notícias suas, sendo verdadeiras ou falsas ou manipuladas. Eu sei de uma coisa. Tinha uma expressão quando eu era adolescente, não sei se usa ainda, que diz assim: não sabe brincar, não desce pro play. Ainda usa essa expressão? Sabe o que isso quer dizer? Não sabe lidar com o invejoso, não peça para ser usado por Deus. Não sabe lidar com inveja, não pede para Deus te levantar na empresa, não. Não sabe lidar com pessoas difíceis, não pede para Deus te abençoar, porque a bênção atrai esse tipo de pessoa, propósito atrai o invejoso, a vitória atrai as pessoas, os caluniadores. Se você não quer lidar com eles, fica em casa parado. Não pede para Deus coisas
que vão provocar outros efeitos colaterais. Ministério provoca efeito colateral, abrir uma empresa provoca efeito colateral, e um dos efeitos colaterais disso tudo é: os invejosos vão começar a te perseguir, você vai virar alvo de inveja. A palavra de esperança é: se Deus já colocou dentro, a inveja que está fora não vai te atingir. Não vai te atingir. Ninguém pode tocar nessa igreja, ninguém pode tocar na tua família, ninguém pode tocar no meu ministério. Não é porque eu sou ungido do Senhor, é porque o que Deus colocou dentro de mim, o que está fora não pode tocar, não pode tirar. Maior é o que está em nós, maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Não existe nada que eles possam fazer que vai tirar você do trilho que Deus já colocou para andar. Não existe nada que eles possam fazer que vai te tirar do rumo que Deus separou para você. Não existe nada que eles possam falar na internet. Não existe nada que eles possam disseminar na família, no bairro. Não existe nada que o invejoso possa fazer além de acelerar o cumprimento do teu propósito. Existe um plano divino para essa igreja, para essa cidade, para o Brasil, para a tua vida. Cada um de nós fazemos parte desse cumprimento. Nós estamos numa época que a política está em alta, todo mundo está falando mal de todo mundo. Antigamente batiam na esquerda, agora estão batendo na direita. Antigamente a Dilma era culpada, depois virou o Lula, agora é Bolsonaro, agora é fulano. Todo mundo bate em todo mundo. E eu estava conversando com um grande cientista político. Eu falei: poxa, mas também a oposição não relaxa. E ele falou assim: mas não pode. Um governo só tem chance de ter sucesso se tiver oposição. A oposição mostra os lugares onde ele está entrando e não deveria entrar. A oposição deixa ele em alerta 24 horas. Não posso errar, tem que continuar andando, senão a oposição me pega. A oposição mostra que você não pode ficar parado onde está. Você tem que continuar cumprindo o que prometeu lá atrás. A gente fica chateado com a oposição sem saber que é um benefício divino para te alinhar ao propósito. Não é para você ter raiva de invejoso, não é para você amaldiçoar invejoso, não é para você falar: ah, Deus vai tacar fogo nele, porque Deus nunca fez isso, Deus nunca mandou te fazer isso. O que Jesus nos ensinou foi: Pai, perdoa, eles não sabem, eles não sabem, eles não sabem que sou eu que vou alimentar uma multidão inteira. Eles não sabem que eu que vou governar com justiça essa cidade. Eles não sabem que é a minha empresa que vai empregar a família dele. Eles não sabem que é o meu ministério que vai instruí-lo na palavra. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Senhor, perdoa esses soldados romanos que estão cortando aqui, esses fariseus que estão rindo de mim, porque eles nem sabem que eu só estou morrendo aqui para salvar eles. Jesus não morreu para salvar crente, Jesus morreu para salvar todo mundo que quiser ser salvo. Ele estava morrendo pelos invejosos que o colocaram na cruz. Você tem coragem de dar algo que é teu precioso para salvar quem invejou você? Porque é isso que Jesus está ensinando. E José dá um remédio mais natural. Quer curar essa dor de ter sido invejado, caluniado? Vai lá e alimenta quem te fez isso. O que vai te colocar na história não é sentar no trono de Faraó, é perdoar quem te feriu, é alimentar quem te invejou. Porque essa é a diferença de quem serve a Deus: fazer o que um ser humano comum não seria capaz de fazer. Esse é o legado que você vai carregar. Fazer o que nem olhos viram, viver o que ouvidos não ouviram, e nem o que jamais penetrou no coração do homem, só porque você ama a Deus. Deus te trouxe até aqui porque o rumo da tua história está sendo ajustado e resultados vão começar a vir muito rápido. No teu casamento, na tua empresa, no teu ministério, nos teus negócios, nos teus sonhos. Agora deixa eu te ensinar uma coisa. Quer diminuir a pressão dos invejosos? Senhor, eu não estou aguentando. Não precisa orar não, só fala menos, se expõe menos. Hoje eu estava comendo uma das minhas comidas preferidas, preparado por um chefe maravilhoso. Um prazer inigualável
E aí eu me afastei e tirei uma foto do prato. A minha esposa falou: você não vai postar não, né? Eu falei: você já viu eu postando comida alguma vez? Não. Para que eu vou ganhar inimigo por causa de comida? Porque a comida que você posta pode ser arroz com feijão. Quem não está comendo o feijão vai falar: desgraçado. Então, quer diminuir a pressão? Fala menos, posta menos. Tem grandes vitórias na minha vida que eu fico com vontade de compartilhar, não posso compartilhar, não posso, porque a pessoa que às vezes está do meu lado não vai saber lidar com isso. José compartilhou o sonho dele, não é com o pessoal da rua não, compartilhou com os irmãos de sangue. Eles mesmos falaram: tá sonhando? Vou te jogar no buraco. Tem coisa que Deus deu para você no secreto, e no secreto tem que ficar. Se Deus te deu no secreto e você trouxe para público, agora acarrete, aguente as consequências. Eu tenho muitos projetos, você não tem ideia dos projetos que eu tenho. Nenhum está postado, nenhum está contado para ninguém. Fica no meu quarto, eu e minha esposa orando por isso. Porque a partir do momento que eu trago para fora, eles começam a vir. E a chance de dar errado é muito grande. Não porque a inveja tem força, mas porque eu posso enfraquecer diante dos ataques. A inveja só tem força se você deixá-la entrar dentro de você. Senão, externamente, ela não tem força nenhuma. O veneno, isso aqui é um copo de veneno, só tem efeito se eu tomar. Pode ser o veneno mais poderoso do mundo. Se estiver aqui, está perto, mas não tomei, não vai me fazer mal nenhum. Assim é a inveja. Ela só te ataca se você beber, aí ela entra por dentro. Começa a corroer tuas emoções, começa a tirar o teu sono, começa a te dar vontade de se vingar. Ele vai ver também um dia. E quando você menos espera, você se tornou invejoso. É igual o zumbi quando morde um ser humano. Nunca viram Walking Dead, né, irmãos? Mas qual é a teoria do zumbi? Ele tem que morder o ser humano normal, para o ser humano virar zumbi, não é? Sim ou não? Nunca viu um filme de zumbi, gente? Seus invejosos. Aí, assim é a inveja, é como um zumbi. Se você não deixar morder, não pega. Você só vira um invejoso se deixar a inveja morder. Mas eu quero declarar que nenhum de vocês será afetado, será contaminado por comparações, invejas, ciúmes, por ódio. Nenhum de vocês vão ser haters, vocês vão ser lovers, vão amar as pessoas, vocês vão dar abraço nas pessoas, vocês vão falar bem de quem fala mal de vocês, porque Jesus nos ensinou assim. A inveja tem um poder, e só um. O único poder da inveja é te expulsar do lugar que você está e te colocar no centro do propósito divino. A inveja expulsou José, a inveja levou Jesus para a cruz. Se você jogar a palavra inveja na Bíblia, você vai ver que onde tem inveja tem cumprimento de propósito. Se estão te invejando, você está no caminho certo, continua andando. Se estão te perseguindo, continua caminhando, você está certinho. Se nada está acontecendo na tua vida, começa a perguntar para Deus: o que está acontecendo? Porque qualquer um que está na rota do destino certo está sendo invejado. Fale menos a partir de hoje. Cuidado com o que você posta. Esses dias eu vi uma irmã, que na verdade é uma familiar distante assim, irmã da igreja também, mas é uma familiar assim, ligada à minha família. E ela postou, marcou no Facebook: Torre Eiffel, eu curtindo a vida em Paris. Na cabeça dela, quando postou aquela foto, ela estava falando: gente, estou realizando um sonho, todo mundo está vendo que Deus é fiel na minha vida. Isso é a cabeça de quem posta. Na cabeça de quem vê é: o que é essa desprovida de graça, essa desdentada? O que ela está fazendo lá e eu estou aqui? Cuidado com o que você expõe. Tem gente que expôs tanto o marido que perdeu o marido. A gente cuidou de um caso assim recentemente. Meu marido é o melhor do mundo.
Aí cozinhava que meu marido cozinha para mim. Passou um ano, levaram meu marido. Eu falei, também a propaganda foi forte. Cuidado! Para que você vai criar problema na tua vida? Jesus só mostrava o que tinha que mostrar, só falava o que tinha que falar. Tinha coisas que ele não falava na frente dos outros. Ele levava Pedro, Tiago e João para o monte e falava, para não despertar a inveja de outros. Imagina Jesus resolver se transfigurar na frente de todo mundo. E olha lá, abusado. Isso é fantasma, hein? Isso é demônio, hein? Ele só fazia o que tinha que fazer na frente de quem tinha maturidade para ver. Não faz o que você tem que fazer, não cumpre o teu propósito na frente de pessoas que não têm maturidade para acompanhar o que Deus te deu. Elas não vão entender. E mesmo que você faça tudo certinho como Jesus fez, se você fizer tudo certinho, você só vai sofrer menos, mas vai sofrer de qualquer jeito, porque Jesus fez tudo certinho e foi para a cruz, por inveja. Motivado pela inveja das pessoas, dos romanos e dos fariseus e dos chefes dos judeus. Mas na verdade, o que eles não sabiam é que Jesus estava cumprindo o maior propósito divino na terra, que era dar o sangue do seu único filho, para que todo aquele que cresce nele jamais morresse, mas agora tivesse acesso à vida eterna. Hoje a gente tem que dar graças a Deus pelos fariseus que invejaram Jesus. Hoje nós temos que dar graças a Deus pelos irmãos que invejaram José. E daqui a um tempo, por mais que seja difícil hoje reconhecer, você vai dar graças a Deus pelas pessoas que te invejaram no passado, porque elas te levaram para outro lugar. Eu sou fruto disso. Eu só estou cumprindo meu propósito hoje por causa das múltiplas invejas que eu sofri no passado, e ficou insuportável, eu tive que sair de onde eu estava e comecei a viver meu propósito. Deus tem algo para fazer na tua vida e Ele vai cumprir. Perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se alimenta se eles tiverem fome, se tiver sede, dá água para eles, porque só assim a palavra de Deus vai se cumprir em Salmos, que diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, daqueles que me invejaram, que competiram, que me perseguiram. Unge minha cabeça, ou seja, mostra o quanto eu tenho de Deus agora, a unção que eu tenho. Faz o meu cálice transbordar, a prosperidade que Deus me deu, mostra para eles. E mais cedo ou mais tarde eles terão que ver que invejar quem tinha um propósito de Deus na vida não adiantou, só acelerou. Deus tem algo para fazer na tua vida, na tua casa, na tua empresa. E eu posso ver pessoas que entraram aqui nessa noite debaixo de muita inveja. Enquanto eu estava pregando, você estava chorando e falando: meu Deus, então é isso que está acontecendo comigo. Você foi lembrando de casos, de pessoas, de situações. Se você quer só uma justificativa natural, mas e aí? Os invejosos nunca são castigados? Sim, com o pior castigo. O pior castigo para o invejoso é ver que ele perdeu anos te invejando, e você cumpriu o teu propósito e ele não viveu nada do sonho dele. Você nunca vai encontrar na Bíblia, nem na vida real, um invejoso que se deu bem. Então guarda teu coração. Guarda o teu coração sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarda o teu coração. As estatísticas bíblicas e do mundo de hoje apontam que o invejoso nunca se dá bem. E quem é invejado e continua olhando para o propósito principal, continua olhando para Jesus, esse entra para a história. Nós falamos aqui da história dos homens que perseguiram Martin Luther King, mas ninguém citou o nome deles, porque o nome deles não está na história, porque invejoso não entra na história. Mas citamos o nome de Martin Luther King Jr., porque ele está na história. Deus vai te colocar na história. Deus tem um legado para você, para os teus filhos, para a tua família, para a tua descendência. Deus tem algo para você. Não desista no meio do caminho, não pare agora. Deus tem algo para você. Eu declaro isso em nome de Jesus, no nome do Messias.
Em nome de Jesus. Não para. Deus tem algo para você. Vão te atacar de todas as formas. Vão fazer de tudo para fazer você dar uma parada, uma desacelerada. Aleluia. Você sabe que a melhor semente do mundo hoje em dia, eu não sei se você já teve acesso a esse tipo de informação, muitas sementes são modificadas geneticamente para dar mais resultados. Então, antigamente você plantava arroz, você plantava uma laranja, você plantava qualquer tipo de semente, de fruto, e tinha um tempo mais demorado para colher, e às vezes a laranja, o fruto que você plantou, a semente que você plantou, vinha de qualquer jeito. Mas hoje, por causa da mega produção mundial, já não se pode errar. Então eles começaram a modificar as sementes em laboratório para que o resultado seja melhor. Você pode pegar a melhor semente do mundo, plantar numa terra infértil, que é a melhor semente do mundo, mesmo que tenha sido modificada em laboratório, mesmo que milhões tenham sido gastos naquela semente, numa terra infértil, aquela semente perde o efeito. Ou seja, o poder não está na semente que é lançada, está na terra que recebe. E às vezes você está esperando uma palavra do céu vir do altar, mas não adianta a palavra que sai do altar se a terra do teu coração não está aberta, não está fértil para receber. Mas eu declaro, o teu coração será uma terra fértil nessa tarde, nessa noite. O teu coração vai receber as sementes que vão sair desse altar e vai frutificar a 30, 60 e 100 por 1. Tudo que sair do altar nessa tarde, nessa noite, vai entrar na tua vida e vai gerar um efeito sobrenatural. Enquanto você está aqui, os teus filhos, a tua família está sendo atingida pela presença de Deus. Enquanto você está aqui, lá na tua casa, os anjos estão indo, intercedendo, guardando, protegendo. Enquanto você está aqui, os teus negócios estão prosperando. Não importa a situação que você entrou aqui, porque o Espírito Santo está nesse lugar. Nós podemos ter certeza que você vai sair daqui dando frutos, vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui numa outra estação, numa nova temporada. Você sabe qual é o problema para muitos que acreditam em Deus, na Bíblia? É porque toda ordem divina, toda palavra profética, todos os conselhos de Jesus são muito fáceis de fazer, mas são muito difíceis de acreditar. Porque fazer e acreditar são duas coisas muito diferentes. O que é mais fácil, na sua opinião? Você ir no mar, aqui, pescar um peixe, encontrar uma moeda dentro da boca do peixe e pagar todas as contas do seu mês, ou trabalhar o mês todo, como a gente faz, para depois de 30 dias ganhar aquele dinheiro e pagar as contas do mês? O que é mais fácil? O que dá menos trabalho? O que é mais fácil? Pescar o peixe ali, 10 minutos, pegar a moeda na boca do peixe e pagar. Isso não é mais fácil? Então, foi isso que Deus mandou Pedro fazer. É bem mais fácil. Agora, o que é mais difícil de acreditar? Que vai ter provisão na boca de um peixe, ou que você vai ter que trabalhar 30 dias e receber? Porque tudo que Deus manda é fácil de fazer, mas é difícil de acreditar. O que é mais fácil de fazer? Arranjar 1 milhão de barcos, 500 mil barcos, para colocar 2 milhões de pessoas que estão saindo do Egito e querem atravessar o Mar Vermelho, ou tocar com um bastão, com uma vara no mar e o mar se abrir? O que é mais fácil para fugir? Pegar a vara, em 1 minuto você faz, pum. Isso é bem mais fácil do que você arranjar 500 mil barcos, 100 mil barcos, não sei quantos barcos precisa para botar 2 milhões de pessoas dentro e atravessar o mar. Mas o que é mais difícil de acreditar? É muito difícil de acreditar que alguém vai ter o poder de bater no mar e o mar vai se abrir e vocês vão passar em seco. O problema é que todas as palavras de Jesus, tudo que sai da Bíblia, só tem uma moeda de entendimento entre você e a palavra que sai de Deus: a fé. Se você não olha com fé,
tudo vai parecer mais difícil do que parece. Se você não tiver fé, se para você a igreja é só uma terapia para se sentir melhor, se para você a igreja é só um lugar onde você se sente aceito, lá fora ninguém te aceita, aqui te aceitam, se para você a igreja é só um lugar para onde ir quando não tem nada para fazer, dificilmente você vai ter frutos ou resultados, porque a fé é o que transforma uma semente em uma árvore frutífera na tua vida. Então a primeira coisa que eu quero declarar nessa tarde para você é: abra teu coração para ser uma terra fértil e escute tudo com muita fé. Porque tem coisas que são fáceis de fazer, mas são difíceis de acreditar. E Deus vai te dar entendimento hoje e fé suficiente para que as coisas comecem a acontecer na tua vida, na tua família e no teu ministério. Abra a tua Bíblia comigo, por favor. No segundo livro de Reis, capítulo 5. Uma história famosa e muito interessante, mas talvez você nunca tenha visto pelo lado que eu quero lhe mostrar hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim: Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio Deus havia concedido libertação à Síria. Quem está lendo comigo? Porque por meio de Naamã Deus tinha concedido vitória à Síria. E ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. A primeira coisa que você tem que entender aqui que é a quebra de um paradigma, é a quebra de algo que a gente mantém com muita religião, debaixo de muita religiosidade, que é que Deus só dá vitória para o seu povo. Que Deus ama mais você que porque você vem na igreja do que o pecador que está lá nas drogas agora. Porque a Bíblia diz que Deus, por intermédio de Naamã, deu vitória à Síria. Sobre quem? Sobre Israel. Porque tem gente que está lá fora pedindo mais misericórdia a Deus do que você que está aqui dentro só assistindo o culto, sem se conectar com Ele. Deus vê o coração de Naamã, Deus vê o espírito de Naamã e dá vitória a Naamã. Por isso, não se faça inimigo de quem pode ser amigo de Deus. Porque às vezes você se torna inimigo de uma pessoa que está mais próxima de Deus do que você, e você vai sair perdendo. Nessa ocasião Deus não deu vitória a Israel, Deus deu vitória a Naamã, que era o capitão do exército da Síria, os inimigos do povo de Deus. E vai continuar o versículo dizendo: os sírios haviam saído em companhias e trouxeram cativa da terra de Israel uma pequena menina. Algumas versões eu estou lendo na King James, outras versões dizem uma pequena criada, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora certa vez: quem me dera o meu senhor Naamã estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o recuperaria da sua lepra. Deixa eu te inserir nessa mensagem aqui, senão você não vai entender. Naamã sai com as companhias de Jerusalém, ou seja, pega os exércitos da Síria e fala: vamos embora daqui. Como eles já tinham arrasado Jerusalém, como eles já tinham matado muita gente ali, como Israel já estava escravizado pela Síria, ele pega uma menina, ele pega uma adolescentezinha, que para a Bíblia é chamada de pequena menina, não tinha mais de 12 anos, e pega como escrava. Provavelmente seus pais já tinham sido mortos nessa guerra. E Naamã escraviza essa menina e traz com ele, para que lá na Síria, numa terra estrangeira, ela fosse escrava da mulher de Naamã.
Essa menina teve seus sonhos interrompidos. Essa menina foi levada dos seus pais. Essa menina foi arrancada da sua terra e colocada numa terra estrangeira, onde agora ela não ia ser tratada como amor, como era em Israel, mas seria escrava, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir. Agora ela era uma serva. Seus sonhos foram mortos. Sua família já não estava ali. A sua vida emocional estava descontrolada, porque ninguém consegue ter as emoções no lugar, numa situação de escravidão. Ninguém consegue sentir-se bem ou feliz sendo arrancado do seu lugar, da sua família, da sua paz. Aquela menina foi arrancada de tudo que ela tinha como segurança. O lugar que ela cresceu, a família que ela tinha, a sua nação, o seu Deus. Ela foi arrancada daquilo e levada escrava, algemada para a Síria. E um dia ela estava na casa dela, na casa servindo a esposa de Naamã, e vê Naamã chegando. Naamã, quando tirava sua armadura, todos podiam ver sua lepra. Porque tem coisas, principalmente as piores, que só quem está em casa que vê. Tem gente que fora é herói de guerra, com armadura. Quando chega em casa, a mulher sabe exatamente quem ele é. Os filhos sabem quem ele é. É por isso que se você quer conhecer alguém, não pergunta para o pessoal na rua, não. Pergunta para a esposa dele, pergunta para os filhos dele ou dela. Você vai saber quem é essa pessoa. E aquela menina vê então Naamã tirando a armadura, vê que ele é leproso. A Bíblia diz que ela suspira e diz: quem me dera. O que ela fala? Quem me dera que esse homem morresse, caísse duro no chão agora e aprendesse que sequestrar a menina é coisa do diabo. Quem me dera um raio caísse do céu agora e Jeová provasse de quem ele é Deus. Ele é meu Deus, não é Deus desse homem. Quem me dera esse homem agora tivesse um infarto fulminante para ver que Deus está comigo e que eu fui injustiçada. Foi isso que ela falou? Quem me dera esse homem conhecesse o profeta que está em Israel, porque certamente ele o curaria dessa lepra. Sabe por que os milagres pararam de acontecer no nosso meio? Porque a nossa vida emocional ficou na frente da vida espiritual. A gente prefere ver quem nos feriu morrer do que viver um milagre. A gente prefere que o vizinho que estaciona todo dia na nossa vaga discuta com a gente discute com ele, do que a gente deixar para lá para poder chamá-lo um dia para a igreja. Essa menina podia, como qualquer um de nós, provavelmente eu faria isso. Quando visse que ele estava leproso, falaria: bem feito, para aprender a não tocar no povo de Deus. Porque é isso que a gente fala hoje. A gente quer que a justiça esteja por sobre a misericórdia, mas só quando é para os outros. Quando é para a gente quer a misericórdia na frente da justiça. Quando é a gente quer mais uma chance de Deus. Quando é para os outros, manda matar logo, Senhor. Manda logo. Os milagres pararam de fluir como antigamente. Não é porque Deus não é mais poderoso. É porque as nossas feridas são maiores do que a nossa fé. É porque as nossas implicâncias, as nossas guerrinhas são maiores do que a nossa vida espiritual e o nosso amor pelas pessoas. Aquela menina podia ter torcido, agora que morra logo para aprender, mas ela preferiu passar por cima do seu próprio problema para facilitar a vida de quem o feriu. Jesus veio centenas de anos depois dessa menina, e ele passou os 3 anos ensinando o que essa menina fez. Se alguém te ferir numa face, dá outra. Sermão do Monte, Mateus 5, Lucas 6. Orai pelos vossos inimigos, abençoai quem maldiz vocês. Alguém te amaldiçoou, não repreende não, abençoa. A Bíblia diz para abençoar. Eu não sei que manual de guerra espiritual espalharam no Brasil, que a gente quer repreender quem amaldiçoa, e a Bíblia diz: abençoa quem te amaldiçoa. Vence o mal com o
Bem, a única arma contra o mal não é oração, não é jejum, não é monte, não é vigília. A única arma contra o mal é fazer o bem. Tá pegando, irmão? É por isso que muita coisa não acontece na nossa vida. Nós queremos manuais próprios nossos, das nossas igrejas, que não estão na Bíblia. Orai pelo que vos persegue. Qual foi a última vez que você ajoelhou e falou: Senhor, abençoa esse vizinho, tem me perseguido, prospera a vida dele. Senhor, que esse homem tem um encontramento com Deus, eu vi que ele tem um defeito na perna, cura ele, Senhor. Que esse homem seja curado e possa ver o poder de Deus. Qual foi a última vez que você fez isso com alguém que te perseguiu, que te feriu? A pessoa manda uma indireta no Facebook, você já bloqueia e para de falar? Ainda mais se te ferir, se te escravizar, como fizeram com essa menina. Deixa eu te falar uma coisa que está na Bíblia e você talvez nunca tenha reparado. Todo milagre, repete comigo, todo milagre. Todo milagre tem 3 personagens. Quem precisa do milagre, quem pode fazer o milagre e um facilitador de milagres. Quer ver? 5.000 pessoas precisavam comer. Ficaram o dia todo escutando instruções de Jesus. A fome bateu, o dia estava acabando. Os discípulos queriam mandar aquelas pessoas embora, mas Jesus falou: como eu vou mandar eles embora? Estou morrendo de fome. Aquelas 5.000 pessoas estavam precisando de um milagre. Tinha alguém ali naquela ocasião que podia fazer um milagre? Tinha, o próprio Jesus. Então tinha quem precisava do milagre, quem podia fazer o milagre, mas ainda falta o terceiro personagem. Tinha que ter um facilitador do milagre. Então Jesus pergunta: alguém aí tem alguma coisa de comer? Jesus podia fazer brotar pão do nada? Sim ou não? Sim, mas o personagem de facilitação de um milagre é obrigatório na Bíblia. Deus sempre vai usar uma pessoa para te abençoar. Da mesma forma que você foi ferido por pessoas, são pessoas que te abençoam. É por isso que você tem que estar muito bem emocionalmente e saber lidar com as pessoas. Porque quando você fala assim, ó, Deus me deu um carro. Quem já escutou esse tipo de testemunho? Deus me deu alguma coisa. Deus me deu uma geladeira, Deus me deu um carro. Quem já escutou isso? Alguém aqui já ganhou alguma coisa de Deus? Falou: foi Deus que me deu? Tipo um carro, alguma coisa assim? Deixa eu adivinhar como foi. Você abriu a garagem, aí veio um anjo descendo. Dona Maria, trago esse carro para você, caiu do céu. Foi assim? Deus usou quem para dar um carro? Um ser humano, uma pessoa. Porque da mesma forma que pessoas te feriram, Deus também só pode usar pessoas para te abençoar. Então aprenda a lidar com pessoas. Jesus falou: tem alguém aqui que possa facilitar esse milagre? E um menino falou: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Aquele menino abriu mão da comida que ele tinha para que na mão de Jesus virasse um milagre. Mas temos muitas outras histórias. Jesus estava dentro da sua casa em Cafarnaum, a multidão o apertava e um aleijado estava precisando de um milagre. Jesus estava dentro da casa, podia fazer um milagre. O aleijado estava precisando de um milagre, só que ele não podia chegar lá porque ele era aleijado. Então 4 amigos pegaram aquele aleijado, colocaram ele nas costas, romperam a multidão, subiram o telhado, fizeram um buraco no telhado e desceram o aleijado com uma corda. Porque quando você é um facilitador de milagres, ou tem amigos que são facilitadores de milagres, eles vão romper a multidão, vão te descer de corda, mas vão facilitar a tua vida. Para o milagre acontecer, tem que ter 3 personagens: quem precisa, quem faz o milagre e quem facilita o milagre. Sabe o que eu reparei? Que tem gente que nasceu para atrapalhar e infernizar a vida dos outros. Você já reparou isso? Eu tenho que pegar avião todo dia. A gente prega o evangelho em tudo quanto é lugar. Então às vezes eu chego no aeroporto em cima da hora. E esses dias eu cheguei correndo: pelo amor de Deus, eu estou nesse voo das 2 horas. A mulher olhou, estava fazendo a unha. Deixa aqui. Quê? Foi o voo das 2 horas. Não dá mais tempo. Falei: senhora, por favor, falta 5 minutos, dá tempo. Eu não tenho mala para despachar. É só você me dar o cartão de embarque, eu estou correndo. Não dá. Nesse voo você não vai. Falei: moça, por favor, não tem outro voo para essa cidade que eu estou indo, me ajuda. Então, mas não dá.
De repente está passando uma outra menina da mesma companhia aérea e fala: ih, pastor Tiago, sou eu. O que foi? Eu estou nesse voo das 2 horas. Ah, tá, peraí. Toma, vai. Mas isso não é milagre não. Isso é uma pessoa a fim de facilitar a vida dos outros. Uma queria infernizar, estragar o dia dos outros. Outra queria facilitar. Não, vai lá, dá tempo, corre. Tem gente que quer atrapalhar, tem gente que quer facilitar. Que tipo de pessoa você é? Você facilita a vida dos outros ou você atrapalha a vida de alguém? Você perdoa quando é ferido ou você se vinga quando alguém vem contra você? Só tem 2 tipos de pessoas: as que seguem Jesus e as que estão no mundo. Você precisa decidir em que classe você está incluído. E aquela menina, ela decidiu que as suas feridas, que o que aquele homem fez contra ela e contra o seu povo, não seria suficiente para travar o milagre de ninguém. Eu não vou ser motivo de escândalo. Eu não vou ser motivo que alguém não receba seu milagre. Ah, se ele encontrar o profeta que está em Israel. Essa menina era uma escrava, mas se passaram 3.000 anos, a gente está falando dela aqui. Porque quem facilita a vida dos outros entra para a história. Uma vez eu estava no avião fazendo um voo de Curitiba para São Paulo. Estava do lado, peguei um avião com um pastor internacional muito famoso, muito forte na palavra. E eu estava do lado dele no avião e todo feliz com a oportunidade que a gente ia fazer um voo de 1 hora juntos. E eu já estava: pastor, como é que o senhor faz isso? Já estava perguntando um monte de coisa e me aprofundando na amizade. O avião decolou. Quando eu olhei para o lado, do outro lado do corredor aqui no avião, tinha uma menininha de 8 anos de idade, sem cabelo, com a cabeça raspada e com uma máscara. Eu olhei e vi aquela cena triste, a menininha com os olhos amarelos, e virei as costas. Eu falei: muito forte para mim. Eu tenho uma filha de 8 anos. Isso é muito forte para mim. E continuei conversando com o pastor. E sabe qual é o problema? Que às vezes você esquece do que ora. Jesus não esquece do que você orou, você esquece. Então às vezes você vem para a igreja e fala: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Aí você vai numa igreja, começa a ser usado por Deus, e quando sai da igreja fala: eu vou sair daqui, eu sou muito usado, as pessoas me usam nesse lugar. Ué, mas você não pediu para eu te usar? Só que para eu te usar você tem que estar num lugar, você tem que estar com pessoas. Você acha que são as pessoas que estão te usando? Tem gente que nem sabe nem o que está pedindo para Deus. Acha que Deus esquece. Deus lembra de cada pacto que você fez no altar. Você que esqueceu. Ele não esquece não. Quantas vezes eu falei: Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser instrumento das tuas mãos. Aí num momento como esse, Deus lembra: Ele quer ser instrumento das minhas mãos. Eu esqueci que eu orei isso, né? Deus não. Então eu virei as costas, comecei a conversar com o pastor internacional, famoso. O Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim: se eu estivesse dentro desse avião em pessoa, eu estaria do lado do pastor famoso ou estaria do lado do enfermo, do doente? E aquilo começou a me incomodar. Vou para cá, vou para lá, disfarça, até que não aguentei mais. Porque quando o Espírito Santo fala contigo é de uma forma tão convincente que você não tem como fugir. Então eu falei, chamei a aeromoça: aeromoça, eu tenho como mudar de lugar? Eu posso passar ali para o outro lado? Ela falou: vou pedir permissão para a mãe da menina. Se ela deixar, você vai. Então a aeromoça foi lá, perguntou para a mãe da menina. A aeromoça voltou e falou: olha, a mãe da menina falou que tudo bem. Espera só o comandante apagar os cintos, que fica aceso. Quando apagar, você pode tirar o cinto e sentar do lado dela. Passou um tempo, apagou o cinto, tirei o cinto e fui lá para o lado da menina. Olhei para a menina, falei assim: deixa eu te contar uma história. Tinha um homem chamado Jesus que podia andar sobre as águas. Ela baixou a máscara e começou a rir. E eu falei: esse homem, comecei a contar toda a história de Jesus. Eu sou pai de 3 filhos, eu sei contar a história. Comecei a contar a história de Jesus andando sobre as águas para ela. E ela começou a rir. E a mãe olhava e ria. E eu contei e tal. E teve uma hora que ele falou, ele olhou por dentro do barco e falou assim: Pedro. Porque Jesus sabe o nome de quem ele vai chamar. Falei para ela: qual o seu nome?
Ela riu e falou: Ana. E a mãe começou a chorar, chorar alto. Eu falei: meu Deus, o que foi, senhora? A minha filha não fala. Agora, eu não tenho nenhum dom de curar. A gente acha que Deus só vai usar a gente se tiver um dom. Ah, não, profetizar não é comigo porque eu não tenho o dom da profecia. Não, curar não é comigo. Não. Irmão, se você é filho de Deus e só tem você, vai ser você mesmo que Deus vai usar. Deus dá até aquela olhada, eu vou dar preferência para quem tem um dom de cura, e não tem ninguém no avião com dom de cura. Vai o Tiago mesmo que crê em mim. Se você crê em Jesus, obras maiores você vai fazer. Ah, sabe o que eu reparei? Um milagre aconteceu. Mas tem 3 personagens nesse milagre. A Ana, que precisava do milagre. Eu, que cria em Jesus e por causa do nome de Jesus poderia realizar um milagre. E a aeromoça que facilitou. Porque se a aeromoça falar para mim: infelizmente não pode mudar de lugar, como eu ia sair do meu lugar? Todo milagre tem 3 personagens. E sabe o que eu percebi? Sem o facilitador de milagres, as coisas não acontecem. É por isso que mais importante do que você receber ou fazer um milagre é você estar facilitando o milagre dos outros todo dia. Todo dia você procurar uma oportunidade para facilitar a vida de alguém. Tem gente que não pode mais chamar o vizinho para a igreja e ele vai perder o milagre dele por causa disso, porque você já brigou tanto com ele, discutiu por causa de vaga, discutiu por causa disso, discutiu por causa da água que fica aberta, discutiu por tanto de coisa que agora você não tem como mais facilitar a vida dele. Se aquela menininha que foi levada escrava para a Síria resolveu passar por cima da sua escravidão, resolveu passar por cima da sua humilhação, para que o seu algoz, para que a pessoa que fez mal para ela fosse curado, imagina por tantas coisas nós vamos ter que ficar calados, deixar para lá, para que as pessoas que nos fizeram mal recebam o seu milagre. Porque isso é o Evangelho. Evangelho diz que é melhor dar do que receber. Antes do teu milagre é melhor que teu vizinho receba. Esse é o Evangelho. Eu aposto que aqueles 4 amigos que colocaram o aleijado nas costas e subiram para descê-lo ali para Jesus curar também estavam precisando de alguma coisa, mas preferiram ajudar quem precisava mais. Sabe por quê? Não importa que você precise de Jesus hoje, tem gente precisando muito mais do que você. No mínimo você está aqui sentado, tem gente no hospital, nas últimas, precisando mais do que você. Ah, mas estou cheio de dívida. Tem gente que vai morrer hoje porque não pagou a dívida. Tem gente pior do que você. Tem gente que está na fila do milagre. E você está preocupado com o teu, em vez de facilitar para os outros. Deus fez muitos milagres na minha vida. Eu estou aqui, é um milagre. A conferência que aconteceu em São Paulo esse final de semana é um milagre. Mas tudo isso é um milagre porque antes de acontecer comigo, eu facilitei o milagre de muita gente. Eu passei por cima de muita coisa. Quantas pessoas me feriram? Quantas pessoas desacreditaram em mim? Quantas pessoas me passaram para trás nesse processo? Quantas pessoas só me usaram? Quantas pessoas fizeram um monte de coisa? Passava o tempo, elas vinham pedir algo. Eu falei: claro, vou te ajudar sim, porque mais importante que o meu milagre é o milagre deles. Facilitar a vida de alguém, porque eu sei que Deus não iria esquecer de mim. Deus não ia me deixar para trás. E melhor do que você correr atrás do teu milagre é Deus entregar o teu milagre. Tem gente que está sempre correndo atrás de um milagre e nunca tem. E quando Deus olha e resolve entregar, ninguém impede o teu milagre. Deus me trouxe lá de São Paulo, vim aqui hoje para te falar o seguinte: muitas pessoas te feriram, desacreditaram de você. Muitas pessoas tentaram te enganar, te passar para trás, te traíram. Mas essas pessoas também precisam de um milagre. Repara o que aconteceu. Naamã escuta isso da boca daquela criada. Pega riquezas, vestes reais, ouro, um monte de presente, coloca em camelos e vai para Israel. Como ele era alto oficial da Síria, ele vai direto no rei de Israel. Chega diante do rei de Israel e diz: olha, está aqui ouro, está aqui presentes, está aqui recursos, está aqui roupas, festivais. Eu quero ser curado, porque eu sei que Israel tem cura. E o rei de Israel começou a rasgar sua roupa em sinal de revolta e falou: esse homem está armando para mim, como eu vou curar alguém?
E o rei de Israel achou que era uma armação da Síria para eles voltarem a escravizar Israel. Essa história correu entre o povo de que o rei rasgou sua roupa e chegou no ouvido de Eliseu, o profeta. Eliseu, quando soube disso, pegou um moço e falou: vá lá no rei, vá lá no palácio, manda trazer Naamã para mim e diz para ele que ainda tem profeta em Israel. Tem gente que vai nas pessoas importantes antes de ir nos profetas. E quem carrega a palavra são os profetas, não são as pessoas importantes. Não é quem tem mais seguidor na internet. Obrigado, meu irmão. Quem carrega a palavra são os profetas do Senhor na terra. Então Naamã vai até a casa de Eliseu. Eliseu nem sequer atende. Manda Geazi atender. Geazi atende e fala: olha, o profeta mandou você se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele falou: quê? Esse rio sujo? Sabe que Jesus, os 3 anos que operou na terra, pregou aos pobres? A Bíblia diz: ele pregou aos pobres. Porque o pobre, porque está sempre em algum tipo de necessidade, acredita muito mais no que Deus diz do que no rico diz, do que no que o rico acredita. Naamã falou assim: eu vou tomar banho no rio sujo? Se fosse o pobre precisando de milagre, já estava mergulhado. Sim ou não? Não tem nada a perder. O rico quer calcular as coisas. Será? Mas na Síria tem rios mais limpos. Mas começou a questionar o milagre. E aí um servo falou: Naamã, peraí, se ele tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Por que você não vai ali no rio, toma um banho e acabou? E convencido por um servo, Naamã tira a roupa, vai no rio e dá 7 mergulhos. No 7º, quando ele levanta, a Bíblia diz que a sua pele estava como de um neném, totalmente restaurada. O milagre estava feito. O milagre aconteceu. Então ele pega todo aquele dinheiro, pega as roupas festivais, o ouro, e vai entregar na mão de Eliseu. Eliseu não recusava oferta nem de viúva. Mas aquela oferta ele recusou. Porque tem ofertas que já tem endereço, e ai daquele que botar a mão em algo que não era seu. Tem coisas que passam pela sua mão, mas não é teu, você vai ter que entregar a alguém. Eliseu entendeu. Pode atender, irmão. Eliseu entendeu que aquilo não era dele, que tinha alguém que facilitou para aquele milagre acontecer. Porque você imagina o que ia acontecer. Naamã volta para casa com toda aquela riqueza que Eliseu não quis, chega em casa e tem uma menininha rindo para ele. E aí, deu certo? Além da liberdade, o que mais essa menina ia ganhar de Naamã? No mínimo as coisas que ele separou para o profeta. Só que no caminho, quando ele estava voltando, o moço do profeta correu, sem Eliseu saber. Falou assim: como pode esse homem negar uma oferta dessa? Está aqui precisando. Porque quem vai fazer algo errado sempre vai inventar uma desculpa para fazer primeiro. Ele precisa ter uma desculpa mental para fazer a besteira. Está me acompanhando? Ele falou assim: tanta gente aqui precisando, e o profeta negou essa oferta. É porque a oferta já tinha dono. E quem ouve Deus não bota a mão naquilo que já é dos outros. E Geazi correu e falou assim: olha, Eliseu mudou de ideia, ele vai aceitar a oferta. Então, tudo bem, pode levar. Geazi escondeu a oferta, voltou para casa. Quando ele entrou em casa, Eliseu falou: onde você estava? Eu? Não estava em lugar nenhum. Eliseu olha para ele: não foi o meu espírito contigo? A Bíblia está dizendo que o Eliseu ficou em corpo em casa, mas o espírito de Eliseu foi acompanhando para ver o que Geazi ia fazer. Olha o tamanho das maravilhas que Eliseu fazia. Meu espírito não foi contigo? Eu não vi o que você fez? Você fez? A Bíblia diz que quando sai um demônio de alguém, ele fica rodeando a terra, encontrando uma casa limpa para entrar. Quando sai uma maldição de alguém, é a mesma coisa. Eliseu falou o seguinte para ele: agora a lepra que estava sobre Naamã e está procurando alguém para entrar, vai pegar em você e em toda a tua descendência. Porque ninguém rouba a bênção de um facilitador de milagres.
cada vez que você facilitar a vida de alguém, principalmente de quem te feriu, Deus vai mandar um caminhão de recompensa, de bênçãos no teu caminho. E ai daquele que atrapalhar de chegar. Cada vez que você facilitar a vida de alguém, vai chover bênção, milagre para tudo quanto é lugar, porque Deus ama os facilitadores de milagres. Deus ama quem passa por cima das suas feridas para facilitar a vida de alguém. Deus ama quem dá preferência ao outro. Deus ama quem dá em vez de receber. Deus ama quem pratica a palavra. E talvez muita coisa está parada na tua vida. Muitos milagres já eram para acontecer e não aconteceram por um motivo: você não facilitou a vida de ninguém até hoje. Você nem sequer perdoou quem te feriu. Você nem sequer orou por quem está te perseguindo. Tem gente que quando é perseguido tenta colar com alguém mais forte para tentar fazer frente à perseguição. A Bíblia fala, não é para você arranjar um amigo político, um amigo forte de alguma coisa para te ajudar, não, é para você orar por quem está te perseguindo. Será que a gente não está lendo a Bíblia? Recentemente uma pessoa muito forte no Brasil começou a me perseguir. Eu só fiz o que a Bíblia mandou. Sabe o que eu descobri? A Bíblia dá certo. Você precisa descobrir por você mesmo que a Bíblia dá certo. Senão você vai ficar acreditando só no que os outros falam. Eu falei, Senhor, essa pessoa está me perseguindo. Tu sabe, Senhor, que eu não fiz nada. Abençoa a vida dele. Prospera a vida dele de tal forma que ele esqueça meu nome. Deus em uma semana virou o jogo de tal maneira, mas de tal maneira, que aquela perseguição virou em promoção para o nosso ministério. Então entenda que até o que você acha que é ruim, quando você cumpre a palavra, vira uma bênção sem medidas sobre a tua vida, a tua família. E aquilo que você está enfrentando hoje, que você acha que é negativo, você acha que é ruim, Deus agora mesmo nesse altar pode virar em bênção. Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Você só precisa facilitar. Você precisa ser aquele menino que tinha uns 5 pães e 2 peixinhos. Estava no meio do deserto, falou assim, eu vou dar a comida que eu tenho. Por que essas pessoas não se prepararam? Olha os nossos questionamentos. A gente é assim. Eu me preparei, eu fiz o meu lanchinho, estou no meio do deserto. As pessoas nem se preocupou e eu vou ter que dar o que é meu para os outros? Ah, meu Deus, Deus te pegou aí. Deus falou, é isso mesmo. Você vai ter que dar o que é teu para os outros. Tá afim? Porque eu vou pegar o que é teu, que só dava para um, e vou alimentar 5.000. E tem mais, vai sobrar ainda. E tem mais, você vai entrar para a história. E tem mais, vai vir chuva de bênção sobre você. Vai ter camelos carregados de tesouros indo em sua direção. Seja um facilitador da vida das pessoas. Principalmente facilite a vida das pessoas que te perseguiram, te feriram, falaram mal de você. Hoje eu estava no caminho para cá, pegando um avião. E uma pessoa que me fez muito mal, me mandou uma mensagem. Descobriu meu telefone com alguém, que faz muito tempo que a gente não se fala. Me mandou uma mensagem, falou, estou precisando muito da sua ajuda. Em 30 segundos eu respondi, claro, o que você precisa? Ele falou, preciso disso, uma coisa difícil. E eu falei assim, me dá 5 minutos que eu vou conseguir isso para você. Liguei para minha equipe, liguei para tal coisa, fiz blá blá blá. 5 minutos depois eu falei assim, olha, está resolvido, seu problema vai ser resolvido. Essa pessoa nunca me pediu perdão. E eu não estou esperando perdão dela. Porque se Deus me perdoou das coisas que eu fiz, por que eu não posso perdoar as pessoas que me feriram? E eu facilitei a vida de alguém que me fez muito mal. Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu me esforço para cumprir a palavra de Deus. Porque eu descobri que a palavra de Deus dá certo. A palavra de Deus dá certo. Quer ser feliz? Cumpre a palavra de Deus. Quer ser vitorioso? Cumpre a palavra de Deus. Quer andar de vitória em vitória? Cumpre a palavra de Deus. A palavra de Deus dá certo.
a gente acredita no que os outros falam, a gente acredita no que o homem da rádio falou, a gente acredita no não sei o que, mas a Bíblia mesmo a gente não lê para saber o que realmente está escrito. Deus não vai te honrar pelo que você escutou em algum lugar, Deus vai te honrar pelo que você leu, creu e realizou. Então prepara, porque está chegando um tempo na tua vida que milagre vai fazer parte da tua rotina. Vai ser normal acontecer milagres, porque você já facilitou milagres de tanta gente, que na tua vida vai começar a acontecer. Na tua vida vai começar a acontecer. Nós agora colocamos 6.000 pessoas num estádio esse final de semana, em sua maioria líderes, quase 4.000 pastores. Um mês antes, nós não sabíamos, nós tínhamos uma mínima ideia de como íamos pagar toda essa estrutura, ia fazer as coisas. Um mês antes, um monte de gente começou a desistir por causa de crise disso, crise daquilo, um monte de problema no Brasil, um monte de coisa, cada um com seus problemas. Em um lugar que caberia 6.000 pessoas, só tinham 800 inscrições. Então minha esposa deu a mão para mim, a gente estava deitado já, ela falou assim: Tiago, o que você acha da gente cancelar esse ano? Ou ir para outro lugar, sair do estádio e ir para outro lugar? Eu falei assim: me dá 24 horas. Vamos dar 24 horas para Deus. Eu vou fazer uma oração. Eu saí da cama, fiquei de joelho e falei assim: Senhor, eu quero lembrar quantos eventos nesse Brasil eu facilitei. E comecei a dar o nome. O senhor lembra quando o pastor fulano me ligou e me pediu para eu ofertar tanto para ele poder alugar o som, Senhor? Senhor, você lembra quando o fulano me pediu para apresentar o pastor americano, que era um contato importantíssimo, e eu fui lá, fiz o contato com o homem, trouxe ele para o Brasil, só com o único interesse de abençoar o reino de Deus, Senhor? Você lembra? E comecei a falar com Deus as coisas. Senhor, eu facilitei tantos eventos nesse país, faz um milagre no nosso. Eu falei: em 24 horas, se o senhor não falar comigo, eu vou entender que não é da sua vontade, que tem, e vou cancelar. Dormimos por volta das 2 da manhã. Às 9 da manhã no máximo, quando estava levantando, eu peguei meu celular e tinha uma mensagem de um rapaz da minha equipe falando assim: não sei te explicar, hoje de manhã tivemos 500 inscrições. 2 dias depois, temos 800. 3 dias depois, 1.000. No dia, 6.000. 600 pessoas ficaram lá de fora, querendo pagar para entrar, porque era ingressado, e não conseguiram. Eu só me ajoelhei vendo aquele estádio lotado. Olhei para o céu e falei: Deus existe. Oração tem poder. A palavra é a verdade. Nós só temos que fazer o que está na palavra. Deus vai te dar vitória quando você cumprir a palavra. Cada vez que você facilitou a vida de alguém, Deus anotou. Lembra quando ele fala com Cornélio? Ele fala assim: eu lembro das tuas esmolas. Deus lembra do que você fez. Deus tem anotado cada coisa que você fez. E quando chega a tua vez de pedir, ele fala: esse tem crédito comigo, essa tem crédito. E o milagre vai te perseguir. Eu profetizo que você não vai correr atrás de milagre, mas os milagres vão te perseguir. Teu telefone vai tocar, vão bater na porta da tua casa, vai chegar uma mensagem no teu celular, mas os milagres vão perseguir os facilitadores de milagres. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Pai, nós profetizamos que o novo tempo chega agora, nesse momento, na vida de cada um que está aqui. Eles vão começar a facilitar a vida até de quem feriu, até de quem enganou, porque o nome de Jesus será glorificado nesse milagre. Nós queremos profetizar que haverá abundância no ministério, na vida emocional, na vida sentimental, na vida financeira, em todas as áreas, porque agora eles vão facilitar a vida das pessoas. Para alguns que estão aqui, Deus está lembrando nomes para você, nomes de pessoas que você vai ter que pedir perdão, nome de pessoas que você trancou a porta para ela ao invés de abrir só porque você estava chateadinho. A partir de hoje você vai passar por cima das tuas
feridas emocionais em prol do milagre. O milagre vai ser mais importante do que as tuas feridas. A tua vida espiritual vai ser mais importante do que as tuas feridas emocionais. Prepara, porque o novo tempo está chegando para você agora, em nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma alcançará a tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te livrar de todo o mal, para livrar você de tropeçar nas pedras do caminho. O teu coração vai virar a favor do Evangelho e você vai se tornar um facilitador, uma facilitadora de milagres. E mais do que receber teu milagre, você vai entrar para a história, porque milênios se passaram e nós estamos aqui falando de uma menina que resolveu passar por cima das suas feridas para facilitar o milagre de quem a sequestrou. Você vai fazer parte de muitos milagres. Tem muita gente da tua família, primos, vizinhos, que só não receberam os seus milagres ainda porque você não facilitou. Porque você não trouxe para um lugar como esse, porque você não pediu perdão. Tem gente que ainda só não recebeu o que tinha para receber dos céus porque você não facilitou isso. Seja um facilitador entre o céu e a terra para as pessoas que te cercam. Muita